A graça e a paz, irmãs, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Eu quero falar uma coisa para vocês hoje. Troque seu espelho por bacia. Se tiver soado um pouco estranho, eu vou repetir. Troque seu espelho por bacia. Nós vamos basear essa frase na palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 30, versículo 17. Nós sabemos, que Deus deu todas as instruções para a construção do tabernáculo, que habilitou as pessoas para a construção, que as ofertas foram trazidas daquilo que o povo tinha, que eles trouxeram do Egito, quando eles ganharam, quando eles tiveram uma vitória absurda em cima do inimigo, e tiveram esses despojos de guerra. E aí Deus manda para Moisés, disse mais o Senhor a Moisés: farás também uma bacia de bronze com seu suporte de bronze para lavar. Pô-la-ás entre a tenda da congregação e o altar e deitarás água nela. Nela Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água para que não morram. Ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor, lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morram. E isso lhe será por estatuto perpétuo a ele e a sua posteridade através das gerações. Deus mandou fazer essa bacia e encher de água e colocar entre o altar do sacrifício e a tenda da congregação, onde estava o santo lugar com a mesa da proposição, com o candelabro, com o altar de incenso. E antes de entrar nesse lugar, antes de queimar a oferta, Arão e seus filhos, os sacerdotes, tinham que lavar as mãos e os pés para que não morram. Essa palavra foi repetida 2 vezes nesse texto. Isso é perpétuo, é para a posteridade e é para nós que somos sacerdotes hoje. Mas o que o espelho tem a ver com isso? Lá no próprio livro de Êxodo, no capítulo 38, versículo 8, quando já está construído, quando já estão sendo feitas cada coisa que Deus determinou, ele fala: fez também a bacia de bronze com o seu suporte de bronze. Quer dizer, fez exatamente o que Deus tinha mandado. Fez a bacia de bronze com o suporte de bronze. E de que foram feitas a bacia de bronze e o suporte de bronze? Olha o que fala no versículo 8. Dos espelhos das mulheres que se reuniam para ministrar à porta da tenda da congregação. A bacia de bronze foi feita de espelhos das mulheres. Que mulheres eram essas? Não eram mulheres que estavam alienadas, não eram mulheres que estavam absorvidas nos seus próprios mundos, nos seus próprios pensamentos. Eram mulheres que se reuniam para ministrar na tenda da congregação. Essas mulheres pegaram seus espelhos. O espelho representa o olhar para si mesmo, o olhar voltado para si, os interesses pessoais, as vaidades, os próprios pensamentos, querer que o mundo corresponda ao que eu quero, querer que as pessoas reajam do jeito que eu quero, querer que as pessoas me olhem, me enxerguem, me valorizem, é o olhar para si mesmo. E essas mulheres tinham espelhos que elas trouxeram do Egito. Entregar um espelho para virar uma bacia, não é assim, daqui a pouco eu compro outro. Não, tem uma loja ali na esquina. Elas estavam no deserto e os espelhos eram de bronze. Elas trouxeram, não tinha onde ter outros. Elas abriram mão daquilo que era só para elas, aquilo que era a imagem delas, e elas ofertaram para construir uma bacia. A bacia não era feita só de um espelho, precisava do espelho de todas as mulheres que se reuniam para ministrar na tenda da congregação. As mulheres que estavam disponíveis, as mulheres que estavam envolvidas com o ministério, que ministravam e que se reuniam, que sabiam qual que é o valor da unidade, qual que é o valor de uma contribuir com a outra para ser formada aquilo que tem valor, que era uma bacia de bronze onde foi cheia de água. E é por causa dessa água que as pessoas eram purificadas e eram limpas. Era por causa dessa água na bacia que o sacerdote podia entrar. Era por causa dessa água que elas eram santificadas e purificadas, porque a água em cima do espelho ia escorrer.
O espelho não retém água, ela não ia ter água, mas com a unidade, com a união delas, com a unidade de corpo e a doação para que não seja a minha vontade, para que não seja ao meu interesse, mas que seja o reino do Senhor estabelecido, a igreja do Senhor sendo purificada e limpa. Era assim que elas fizeram. E aí eles tinham que se lavar para entrar lá dentro da tenda da congregação. O que tinha dentro da tenda da congregação, vocês lembram? Na tenda tinha a mesa da proposição, onde estavam os pães, que eles eram trocados, os sacerdotes podiam comer aqueles pães. O pão é o alimento, Jesus é o pão vivo que desceu do céu, Jesus é o pão vivo que nos alimenta, que nos nutre, é a palavra viva. Para chegar a Jesus e para receber deles, a gente precisa ser lavado, as mãos e os pés, ser purificado pelo Senhor. Lavar os pés, vocês lembram lá de Jesus quando ele lavou os pés dos discípulos? Pedro falou para ele, né, o Senhor vai me lavar os pés? Ele disse que ele não ia entender naquela hora, mas que depois ia entender. E falou que se não lavasse, Pedro não teria parte com ele. E Pedro falou, então lava tudo. Ele falou assim, não precisa. Vocês já foram lavados, é só os pés. Os pés representam o ir. Os pés representam que a gente tem que ser purificado, é o arrependimento constante, é não deixar sujeiras, a contaminação desse mundo fazer parte de nós. E as mãos? Lembra lá do Salmo 24 que fala sobre as mãos? Salmo 24 fala, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a uma falsidade nem jura dolosamente. Esse obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Essa é a geração dos que buscam o Senhor, os que têm as mãos limpas e purificadas. Essas mulheres ministravam na porta da congregação. Elas doaram seus espelhos porque elas são essa geração que busca mãos limpas, mãos purificadas. Tiago também fala, né, para resistir ao diabo ele fugirá de vós. Chegando a Deus, chegai a Deus e ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós de ânimo dobre, dobrai o coração, limpai o coração. Ele fala de afligir o coração, de arrependimento, de mãos limpas para chegar até o Senhor. E Jesus também fala, Paulo fala, né, quando ele faz um exemplo com Jesus, vocês lembram lá em Efésios, quando Paulo fala da noiva, da mulher, como o marido tem que amar a mulher, assim como Jesus ama a igreja, ele fala que Jesus amou tanto a igreja que se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, e nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. É disso que fala o lavar, de santificação, de pureza para chegar até o Senhor. E além do pão, o que o sacerdote tinha que fazer lá dentro da tenda da congregação? Ele tinha que acender e manter acesas as lâmpadas, o candelabro, e a lâmpada não podia apagar. E o fogo que queimava é a representação do Espírito Santo. Esse texto que eu ministrei para vocês, a bênção do Senhor no começo, está lá em Apocalipse no capítulo 1, e fala do Espírito, né, dos 7 Espíritos que se acham diante do trono de Deus. Esses 7 Espíritos, e a representação deles é o candelabro aceso, e esse fogo ardendo é o Espírito Santo, é a presença dele purificadora, a presença dele consumidora. E os sacerdotes podiam acender, e tinham que acender essa lâmpada e manter acesa, mas tinham que lavar as mãos antes, porque se não lavasse iam morrer. Se nós chegamos na presença do Senhor, na presença do Espírito Santo com as mãos sujas, contaminadas, pecaminosas, nós vamos morrer. Nós precisamos de lavar as mãos para termos o enchimento do Espírito Santo, para termos essa chama ardendo e queimando em nós, não nos queimando para a morte, mas nos queimando para a vida, para a manifestação dele. E o que mais que tinha lá? Nessa tenda da congregação tinha o altar de ouro. O ouro representa Jesus. Tudo lá dentro era de ouro. O candelabro era de ouro, a mesa era coberta de ouro e o altar era de ouro. E esse altar de ouro é o altar onde queimava o incenso de manhã e à noite. Quando que os sacerdotes tinham que entrar nesse lugar?
todos os dias. Você tem que entrar nesse lugar todos os dias. Você tem que entrar lá na mesa do pão da proposição para queimar lá, acender o candelabro e deixar aceso a presença do Espírito Santo na sua vida todo dia. Queimar o incenso, que são as orações, é a adoração profunda e íntima com o Senhor. É a oração que sobe desse trono, desse altar construído e colocado lá no santo lugar, e esse altar é ligado naquele altar que é revelado, que já foi revelado para Moisés, por isso que ele construiu, e é revelado para João no Apocalipse, no capítulo 8, o altar que está diante de Deus, e as orações dos santos sobem ao seu altar e são queimadas nesse altar. A oração queimada pelo Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E a fumaça enche o altar, assim como a fumaça enchia lá no tabernáculo. Enchia aquele lugar, a fumaça do incenso, todo preparado do jeitinho que Deus mandou. E esse altar o fogo desse altar com a oração dos santos é tomado numa taça e atirado na terra. E já foi atirado, por isso que a gente está vendo essas coisas. E a oração que você faz hoje é recebida pelo Senhor como essa fumaça. Mas como que você pode chegar diante desse altar para receber, para ministrar para o Senhor adoração e louvor? Tendo lavado as mãos, tendo lavado e purificado as mãos. E é esse o meu convite para vocês hoje. Troque o espelho que mostra nós mesmos, o espelho que é focado em nós, por uma bacia, junto umas com as outras, mulheres que ministram diante do tabernáculo todos os dias, troquem por bacias, que sejam cheias de água e que a gente lave e purifique nossa vida agora e todos os dias, para que todos os dias a gente receba o pão vivo, para que todos os dias a gente se alimente, seja purificado pela palavra, como Jesus falou, como Paulo falou em Efésios, que Jesus nos purifica a noiva pela palavra, a palavra que lava a nossa. Em vez de olhar para nós mesmos, vamos fazer bacias para ter a palavra sendo ministrada, regando, purificando nossas vidas, para a gente oferecer ao Senhor nossa adoração, nosso louvor, nossa oração, e para que o fogo do Espírito queime na nossa vida, arda no nosso coração, para que nossa mente seja iluminada pela palavra, para que nós sejamos purificados pela palavra, para que o fogo do Espírito arda por meio da palavra, a palavra viva, a palavra que se fez carne e habitou entre nós, Jesus. Ó Deus, nós entregamos para o Senhor hoje, Pai, esses espelhos que refletem a nós mesmos, nossos interesses, a nossa vontade de ser agradado, nossas mágoas por não ter as coisas feitas do nosso jeito. Nós entregamos hoje e nós queremos transformar em bacias cheias de água, onde nós nos purificamos todos os dias, todas as horas que entramos na sua presença, todas as horas que lemos a sua palavra, todas as horas que vivemos a sua palavra, todas as horas que manifestamos e praticamos amor. Nós te pedimos, Senhor, a purificação do Senhor, como o Senhor mesmo falou por meio de Paulo, que o Senhor nos ama tanto, que o Senhor nos santifica pela purificação, pela lavagem pela água. Ó Deus, nos purifica pela lavagem pela água, que é a palavra, nos purifica e nos santifica. Nós entregamos todo o nosso egoísmo, nosso egocentrismo, tudo que é voltado para nós mesmos, e nós nos unimos umas às outras como as mulheres que ministram diante da tenda, para que o Senhor encha nossas vidas com essa água, que a gente possa ajudar a santificar, purificar umas às outras, e para que a gente esteja na sua presença. Te pedimos, Espírito Santo, que esse fogo jamais acabe, que não seja motivo de morte para nós, mas que a purificação seja motivo de vida, de transformação, de enchimento, de avivamento, de manifestação do Senhor, em nome de Jesus. Amém.